Você pode ser bonito, você pode ser inteligente, você pode ser bem-sucedido, mas se você não sabe como influenciar emoções, você nunca vai ser inesquecível. A verdade, mulheres não se viciam em aparência. Isso a gente se vicia. Mulheres se viciam em experiência. E existe uma estrutura por trás disso. Desde os tempos antigos existem homens que encantavam mulheres sem dizer uma única palavra. Homens que deixavam um rastro por onde passavam, que geravam fascínio, que provocavam desejo, que faziam mulheres se questionarem por dias, depois de uma simples troca de olhar ou de uma simples conversa. Esses homens não nasceram com um dom. Eles dominavam uma arte que Maquiavel descreveu com outras palavras voltadas ao poder político, mas que se encaixa perfeitamente no poder da sedução. Nesse pequeno documentário, eu vou te entregar as 5 leis ocultas de Maquiavel, adaptada para o jogo da conquista moderna, com psicologia prática, exemplos do mundo real e também exercícios para você praticar e ver o resultado com seus próprios olhos. Essas leis vão te transformar no tipo de homem que deixa a marca, não só presença. Mas antes de tudo, eu preciso te avisar de uma coisa. Usa tudo isso que eu vou falar nesse vídeo com muita responsabilidade, porque depois disso você não vai mais passar despercebido. Você definitivamente não vai ser mais o mesmo. E eu não quero que você machuque coraçãozinhos por aí. Lei 1. Misterioso é o novo irresistível. A natureza dos homens é tal que respeitam mais aqueles que parecem misteriosos do que os que se mostram demais. Nicolau Maquiavel. Maquiavel, Nicolau. No mundo atual, onde todo mundo se expõe o tempo inteiro, o mistério basicamente virou um superpoder, ainda mais nos dias de hoje. Homens estão desesperados para mostrar quem são. Eles contam tudo, detalham as rotinas, sonhos, medos, tudo virou um livro aberto no Instagram. Oi, gente, tudo bem? Eu tô treinando. E a mulher, quando termina de ler o homem, ela fecha o livro. O mistério ativa uma área do cérebro chamada núcleo accumbens, que é a mesma ativada por vício. O mistério, ele dá margem para a imaginação, e o cérebro feminino ama preencher lacunas, ama descobrir, ama decifrar. Homem misterioso é homem inesgotável. Vou te passar uma prática direta. Quando você for contar algo sobre você, para no auge. Essa é uma boa história, mas pode ficar para outro dia. Quando ela perguntar sobre algo íntimo para você, responda com leveza. Você vai ter que conquistar essa resposta. Não me sinto preparado ainda para falar. Nunca poste tudo. Nunca fale tudo. Nunca se explica demais. Mantenha o encanto. O que é óbvio, nunca vicia. Ninguém aqui tá falando para você bancar de personagem frio e calculista igual um idiota. Eu tô falando para você ser um livro aberto. Mas você lê o livro no seu tempo, na hora que você quiser. Na hora que você deve ler. Muitos homens acabam entregando demais sobre a própria vida, sobre os próprios hobbies, interesses, filosofia de vida, código de conduta, logo no primeiro encontro e na primeira conversa, com a falsa impressão de que se você entregar tudo, ela vai conhecer tudo sobre você e vai se encantar e ver que você é o príncipe encantado da vida dela, quando na verdade a mulher adora falar sobre ela. Então, usa isso ao teu favor. Seja o cara que mais pergunta do que fala. Seja o cara que se aprofunda em cada pergunta que você tem interesse sobre ela e realmente se interessa verdadeiramente em explorar cada cantinho desse livro chamado Ela, não você. Você deve contar em partes. Você deve contar sem pressa. Você deve contar no momento certo. Eu quero contar uma história íntima aqui de como que eu criei o meu negócio. Ótimo, conte. Mas não conte a tua relação com teu pai que ia de mal a pior nessa fase. Deixa para outro dia. Não conte como você sofreu e sofreu, sei lá, humilhações nessa época. Deixa para outro dia. Conte uma breve história de como você venceu, se tiver contexto, mas não conte todos os detalhes. Se você contar tudo, não tem mais nada para ela descobrir. E eu sei que você é um homem que me acompanha, gosta de evoluir, você vai ter sempre histórias novas para contar. É óbvio, você está vivendo. Mas esse é o ponto. Deixa acumular história. Para quando você conversar com essa pessoa, cada tema, cada tópico, vai ter alguma coisa para compartilhar. E que vai gerar um puta assunto e mais perguntas sobre ela. Não esquece disso. Lei 2. Domine as emoções dela. E controle as suas. O príncipe deve aprender a não ser bom.
Quando a bondade ameaça sua sobrevivência, tudo acaba. Maquiavel. Homem que se emociona demais, se entrega demais. Homem que reage a tudo, vira previsível. E previsibilidade não é atraente. Você sabe o que é atraente, o que seduz? Tensão emocional. Imprevisível, o que desafia. O problema é que o homem moderno cresceu ouvindo que deveria ser compreensível, disponível e gentil. Isso fez ele confundir presença com carência. A mulher não se apaixona pelo homem mais presente, o que responde mais rápido e que fala mais com ela. Ela se apaixona pelo mais presente de forma magnética, aquele que permanece firme mesmo quando ela tenta tirar ele do eixo. Vou te dar um exemplo prático para você entender. Se ela te ignora por 2 dias e você responde na 3ª hora com "Te achei perdida por aqui, tava esperando você lembrar que eu existo. Nossa, me esqueceu." Vou te passar um exercício real para isso. Passe 48 horas sem se justificar por absolutamente nada. Observa como a sua postura muda, como as pessoas começam a te tratar diferente e como você começa a se sentir. Isso acontece quando você se torna emocionalmente confiável. E quando isso acontece, você atrai. Ou seja, quando eu falo de domine as emoções dela e controle as suas, você é o cara. Você é o cara que precisa ser conquistado também. E não só o cara que vai conquistar. E muita mulher agora tá falando, princeso, ele quer ser conquistado. Não é nesse sentido, porque se esse vídeo caiu pra você, moça, você nem tinha que estar aqui. Isso é um jogo mais profundo. E quando eu falo de jogo profundo o homem precisa colocar na cabeça dele que ele também é o prêmio, não só a mulher, né? E quando eu falo de ele querer ser conquistado, não significa que ele não vai pagar a conta, não significa que ele não vai tomar atitude, não significa que ele não vai fazer quase tudo. Ele é o proativo, ele é o ser penetrante, ele deve fazer tudo, ele deve tomar iniciativa. Não é esse o ponto. O ponto é, o homem precisa entender que por ela ser mulher, por ela ser bonita, por ela ter uma personalidade incrível, não significa que ela merece, só por esse fato, ter um posto de mulher da vida dele. E que ele, por esses fatores, não deve se entregar. Por isso ele deve controlar as emoções dele, mesmo se ela for maravilhosa, e deve focar em controlar as emoções dela. Isso significa que você, em uma conversa com ela, deve identificar os pontos que ela ama conversar, os pontos que faz ela vibrar na conversa, os pontos que aquecem o coração dela, os pontos que vibra a alma dela. Todos aqueles assuntos que ela mais gosta de falar, os tópicos que ela mais se apaixona, aqueles assuntos que parece que quando você começa a falar e ela começa a falar, ela fica mais feliz, animada e parece que não sai da conversa. Você entende? Isso é controlar as emoções de uma pessoa. Você sabe exatamente o tipo de emoção que você gera quando você fala tal assunto. Você sabe o nível de gatilho que você gera quando você solta tal assunto. Isso é muito importante. E controle os seus. Não seja previsível demais, não se entregue demais, não entregue demais o jogo. Não entregue demais as cartas, tá? Não deixe ela pensar que você está literalmente na mão dela. Lei 3. Crie um vício, alternando entre prazer e ausência intencional. Os homens se apegam mais a quem lhes proporciona benefícios pontuais do que a quem oferece tudo o tempo inteiro. Maquiavel. Essa frase é linda dele. Isso é puro vício psicológico. O cérebro feminino, assim como o masculino, responde com maior intensidade à recompensa variável do que à certeza. Por isso que jogos de azar, tigrinho, é tão viciante. Por isso que homens que sempre estão disponíveis são esquecidos, porque já tem tudo ganho. O segredo é você entregar momentos de pico emocional e depois você simplesmente desaparecer. Mas não desaparecer de forma forçada, desaparecer se ocupando com a tua vida. Por exemplo, você leva ela para um lugar único, a noite é intensa, íntima, incrível, e depois você some por um tempo. Não porque você está jogando com ela, mas porque você está ocupado sendo o cara da tua vida. Você é o 01, velho. Quando ela te procurar, você vai responder como se nada tivesse acontecido. Isso vai mexer com o sistema límbico dela. Porque ela vai começar a se perguntar por que eu tô pensando tanto nesse cara? Ele não parece ter feito alguma coisa pra mim, ele realmente só sumiu porque estava ocupado, e por que parece o tempo inteiro que ele vai sumir e eu nunca mais vou ver ele? Isso faz a mulher se perguntar se ela vai ter você o tempo inteiro, ou se você já é um cara... como que eu posso explicar?
ela já tem. É certo que a qualquer momento que ela fazer assim, esse cara vai vir pra ela. E, no caso, ela tá percebendo que você não é esse cara. Você é o tipo de cara que, quando vê ela, entrega presença, nem toca no celular. Olha no fundo do olho dela, se entrega em cada emoção, se entrega em cada assunto. Faz com que a noite seja absolutamente incrível. Faz com que você sinta várias emoções, converse sobre coisas novas, coisas profundas. Mas que do nada você some. E não porque você tá forçando alguma coisa e tá tentando manipular essa pessoa, não, porque é porque você tá ocupado com as suas coisas. Você tem que deixar claro na cabeça da pessoa que você quer que você é um cara que, quando tá presente com ela, e se ela tiver na sua vida, você vai entregar presença pra essa mulher. Mas ela ainda não é a sua mulher. Você nem sabe se pode confiar nela. Você nem sabe se ela quer o mesmo que você. Então, você não é emocionado, você não tem certeza se ela é a mulher da sua vida. Por isso, você continua se ocupando com as coisas que vão te trazer um futuro. E mesmo se ela for a mulher da sua vida, você vai continuar se ocupando com as coisas que vão te levar para o teu futuro. Esse é o ponto. Você tem que ser esse cara que naturalmente oscila entre muita presença e ausência estratégica. Não porque você está forçando alguma coisa, porque você é esse cara. Quando você está presente com a tua mulher, você vai ficar presente, olhar no fundo do olho dela e ficar com ela. Quando você está trabalhando no seu computador com o seu projeto, você vai ficar presente no seu projeto. Quando você está treinando, você vai estar treinando. A escassez cria valor. Nunca entregue tudo, o tempo inteiro. Lei 4. Não tente ser o homem que ela quer. Seja o homem que ela não sabia que precisava. Mais uma frase para vocês. Não se preocupe em ser amado. Se preocupe em ser temido. Maquiavel. O medo aqui não é o medo literal. É o que eu chamo de respeito emocional. A mulher precisa sentir que você é firme, que você não é moldável, que você tem um código e que, se ela ultrapassar o limite, você vai embora. Sem drama, sem discurso, sem choro. E ao mesmo tempo ela precisa sentir algo novo, uma intensidade que ela nunca viveu na vida dela. É óbvio que ela já teve caras legais na vida, já teve cafajeste, já chorou por idiotas, mas o que vai prender ela a você é uma sensação de novidade emocional. A sensação de, porra, esse cara é diferente. Ele fala assuntos diferentes, ele me desafia, eu me sinto segura, ele me provoca, mas também me entende. Ele não fala merda, que já tem muitos pontos no hoje em dia. Ele tem um mundo próprio e ele me deixa entrar nesse mundo. Só que aos poucos. Interessante. E como fazer isso? Crie uma vida que não dependa da presença dela. E convide ela. Não implore, mas convide ela para viver com você. Jamais entre num joguinho. Mas sempre mostre que você tá ali por escolha, não por carência. Faça a mulher pensar e sentir que é uma experiência estar do seu lado, uma jornada, e que nem todo mundo consegue chegar no final. Não porque você é um cara ruim, mas porque você tem uma vida ocupada. Lei 5. Se transforme em um arquétipo, não em um personagem. A primeira impressão é a que garante a obediência do povo. O resto é manutenção. Mais uma frase de Maquiavel para vocês. Você pode ser qualquer coisa por alguns dias, mas a mulher só se vicia em quem é uma ideia viva. O arquétipo é aquele homem que carrega um símbolo, uma energia, um valor. É basicamente o guerreiro silencioso, o intelectual misterioso, o líder que inspira, o artista intenso, o rebelde controlado. Você precisa se tornar esse tipo de presença, um personagem na vida dela. Não seja o cara que ela descreve para os amigos. Seja o cara que ela não consegue explicar. Quando a mulher não sabe exatamente o porquê, é porque você se tornou um arquétipo emocional. Ela não sabe. Amiga, como que é ele? Amiga, eu não sei explicar. Ele é maluco. Mas ele é apaixonante. Quem é você? Qual energia você quer transmitir? Use roupas que traduzam sua presença, fala com menos palavra, fala com mais intenção, estude mais, leia mais, pratique mais esporte, tenha hobbies, tenha artes, se cale mais. Seja a presença que se impõe no ambiente sem pedir licença. Ela não vai lembrar das palavras que você disse, mas ela vai lembrar como você fez ela se sentir. E isso é arquétipo. Que tipo de homem que você quer ser? Que tipo de homem que você quer fazer ela sentir? Que tipo de homem que você
quer ser para a vida dela? Que marca emocional que você quer deixar na mente dessa mulher e no coração dela? Essas leis não são truques. São estruturas psicológicas baseadas em uma verdade dura. Mulheres são seres emocionais. E a sedução é a arte de conduzir emoções. Quando você aprende isso, você não precisa mais correr atrás. Não precisa implorar. Não precisa ficar se esforçando muito. Você entra, encanta, fica na cabeça dela e quando sai, deixa a saudade. Essas leis são a diferença entre ser mais um ou ser o homem que ela nunca mais vai esquecer. Mas entenda, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Porque sedução real não é manipulação. É liderança emocional, estratégia de comunicação. Você lidera a energia, você cuida da atenção, você entende os momentos, você desaparece quando deve e aparece quando ninguém mais consegue ocupar aquele espaço. Esse é o jogo por trás do jogo. Se você quiser jogar esse jogo de verdade, eu aconselho você garantir o livro O Manual Proibido. O PDF desse livro aqui está no primeiro link da descrição. E basicamente esse livro aqui tem tudo o que você precisa sobre o jogo da conquista. Como você dominar a arte da sedução de um jeito que você nunca viu na tua vida inteira. O que está dentro disso aqui você não vai encontrar em cursinho por aí, em treinamento, vídeo no YouTube, ChatGPT, nada disso. Isso aqui é experiência prática. Isso aqui é puro conhecimento das trincheiras. Conhecimento de alguém que viveu isso por mais de 8 anos. Isso aqui está longe de ser um livro para você pegar a gente, tá? Isso aqui é um livro para você dominar uma arte para mulher nunca mais ser um problema na sua vida, entrar num ambiente e a timidez nunca mais ser um problema na sua vida, basicamente ser o cara que domina qualquer ambiente, qualquer interação social, que domina a confiança de psicopata, que basicamente domina todas as técnicas de manipulação, de persuasão e de sedução que existem. E não para você se tornar um grande manipulador, e sim para você dominar o feitiço e não deixar que alguns feiticeiros mal intencionados usem isso contra você. Domine o jogo, não reclame dele. Para você dominar o jogo, você precisa clicar no primeiro link da descrição e baixar o PDF desse livro aqui, O Manual Proibido, Como Conquistar Qualquer Pessoa em 60 Segundos. Ah, Fê, meio clickbait esse título, né? Conquistar qualquer pessoa em 60 segundos? 1 minuto, Fê? Sério que você tá falando isso? É sério, não é clickbait. Se você dominar o que eu te ensino ali e internalizar todas essas técnicas, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender a criar tensão sexual, gerar um encantamento tão profundo e tão absurdo simplesmente com a tua presença sem dizer uma única palavra. Se você duvida, clica no primeiro link da descrição, baixa o PDF, leia. E não só leia como qualquer outro livro. Qualquer outro livro que você queira buscar um atalho rápido. Leia como se você estivesse estudando uma obra. Como se você estivesse tendo acesso a um conhecimento milenar e um conhecimento que realmente pode transformar a tua vida. Estude esse livro. Se dedique a ele, que eu tenho certeza absoluta que você vai transformar a sua vida. Amorosa, pessoal, profissional, social. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.